em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Depois de Hebreus, antes de Pedro, Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Nós ouvimos esse cântico que fala sobre servir ao Senhor, né? Estar dispostos a servir ao Senhor. Mas será que nós queremos passar por provas? Será que nós estamos dispostos a ser provados pelo Senhor também, né? Muitas vezes nós falamos para Deus: ó Deus, eis-me aqui, envia-me, né? Quero ser usado pelo Senhor. E Deus precisa nos provar. Então, Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, como havia falado, nós precisamos ser provados. A nossa fé precisa ser provada. Por quê? Porque se nós formos ver em tudo que nós fazemos, nós sempre passamos por alguma prova. Alguns que querem tirar a sua habilitação, o que ele precisa? Ele precisa treinar. Depois de treinar, ele precisa passar pela prova. Por quê? Porque aquela prova vai mostrar se ele está habilitado, se ele está aprovado ou não a conduzir um veículo. Se ele não estiver aprovado, ele não pode dirigir. Por quê? Ele pode causar algum problema. Pode causar um acidente com ele mesmo, com a sua família, ou pode acabar causando acidente com outras pessoas. E Deus, será que com Deus é diferente na nossa fé em Cristo Jesus? Não, não é diferente. Nós precisamos também ser provados. E às vezes nós nos questionamos muito: Senhor, por quê? Por que nós temos que passar por tantas provas? Por que o Senhor permite tantas coisas na nossa vida? E às vezes nós ficamos sem entender o motivo. Por que das provações? Por que o cristão tem que passar por provas? E é interessante que, se nós olharmos a vida de Asaf, Asaf foi um homem assim, muito questionador. Ele perguntava: Senhor, por que eu, teu servo, passo por tantas dificuldades, tantas provas, e o ímpio lá não acontece nada com ele, está bem, cheio de saúde, ele blasfema o teu nome, não tem respeito pelas coisas sagradas, e tudo corre bem com ele, mas comigo eu só tenho problemas. E o que acontecia na vida de Asaf? Ele sempre se afligia na sua alma, ele estava sempre angustiado. Se nós meditarmos lá em Salmo 73, nós vamos ver que Asaf, ele andava amargurado com isso, com tantos problemas, e a vida do ímpio nada acontecia com ele. Mas quando ele foi na presença do Senhor e buscou os conselhos do Senhor, o que ele descobriu ali? Ele descobriu qual é o final do ímpio. Por mais que o ímpio, tudo dê certo para ele, tudo vá bem aqui, mas vai chegar o dia do juízo, vai chegar o dia de prestação de contas. E muitas vezes o ímpio, aqui mesmo, ele acaba caindo, acaba acontecendo várias coisas com ele que mostram que não vale a pena continuar no erro, no pecado, e que vale a pena sim servir ao Senhor, vale a pena nós estarmos sendo fiéis a Deus. Agora, aonde está a nossa fé? Nós precisamos pensar nisso também, aonde nós temos colocado a nossa fé. Tem um hino do cantor cristão que diz que em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue bom do Redentor. Será que a minha fé está firmada em Cristo, ou a minha fé está firmada nas coisas deste mundo? Será que eu tenho apoiado a minha vida nas coisas deste mundo, ou eu tenho apoiado a minha vida em Cristo? Será que a minha esperança aqui é somente para essas coisas, ou a minha esperança está lá no céu, lá na glória? Porque se nós continuarmos com os nossos pensamentos e a nossa esperança aqui,
Nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Foi isso que Paulo disse em 1 Coríntios. Ele diz que nós somos as pessoas mais infelizes se nós colocarmos nossa esperança. E eu pude ter uma experiência na minha vida. Eu e André, quando nós nos casamos, nós sempre tivemos uma vida difícil. Financeiramente, a nossa situação sempre foi difícil. E quando nós tivemos os nossos filhos, nós éramos bem jovens, né? Nós tínhamos lá por volta de 25, 26 anos de idade, nosso primeiro filho. Então, a preocupação nossa era muito grande em sustentar a família, em cuidar. Foi vindo os filhos. Aí, quando veio as gêmeas, aí eu fiquei desesperado, né? Falei assim, meu Deus do céu, a coisa está feia. Agora eu preciso trabalhar mais, preciso trabalhar dobrado. E eu já trabalhava com comunicação visual, eu fazia faixa, placa, todos, painéis luminosos. E aí eu falei assim, eu vou para o centro da cidade, vou abrir firma e ali eu vou trabalhar mais para poder dar uma condição melhor para a minha família. E eu consegui um salão comercial no centro da cidade de Mogi das Cruzes, e ali abri firma. Tive 2 funcionários registrados, ensinei os meninos lá essa área que eu trabalhava, e ali comecei a trabalhar, e às vezes ficava 3 dias sem dormir, só trabalhando, correndo com o serviço, e comecei a ficar estressado, amargurado, desesperado, porque as contas vinham e eu tinha que pagar. O movimento da empresa era em torno, mais ou menos, hoje seria mais ou menos uns R$10 mil, mas parece que eu não vi o dinheiro, as coisas iam muito rápido, e naquele desespero ainda o dono faleceu do salão comercial que eu havia alugado, e eu só fiquei 2 anos. Depois desses 2 anos, as portas fecharam, não consegui fazer novamente o contrato ali com eles, porque os outros parentes haviam vendido o salão. E aí nós fomos morar num bairro de Mogi das Cruzes, no Rodeio. E nesse bairro, Deus fechou as portas. Fiquei 1 ano de portas fechadas. Não conseguia fechar um serviço sequer. Dá para acreditar, irmãos? Antes eu conseguia lá ter essa movimentação mais ou menos R$10 mil. Quando eu cheguei no Rodeio, não fechava serviço nenhum. E eu saía todos os dias, tentava fechar alguma coisa e não conseguia. E ali foi me desesperando. E as gêmeas, a minha esposa, um dia de madrugada, as gêmeas começaram a chorar. Eu acordei, falei para minha esposa, não tem nada para dar para elas, né? Ela falou, acabou o açúcar, não tem leite, não tem nada, só tem arroz. E ali, naquele momento, eu fui orar, fui falar com Deus. Era umas 3 da manhã, chorando, triste pela situação, desespero. E eu comecei a questionar a Deus, Senhor, por que está acontecendo isso? Comecei a orar, né? Brigar com Deus. Senhor, por que está acontecendo isso? Eu sempre fui fiel ao Senhor, sempre fui dizimista, a barganha, né? A gente querendo fazer barganha com Deus. Sempre fui dizimista, sempre fui fiel ao Senhor. Por que o Senhor está permitindo isso agora? Por que o Senhor está permitindo essa situação? Sabe o que Deus falou comigo? Deuteronômio capítulo... Ele me trouxe à memória um texto da Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, onde Deus fala assim, Deus fala para o povo de Israel, eu os humilhei durante esses 40 anos no deserto, a fim de humilhá-los e prová-los, e saber qual era a intenção do coração de vocês, se vocês iriam me obedecer ou não. Aí eu comecei a pensar assim, puxa, naquele momento que Deus falou isso para mim, eu fiquei me lembrando de um cântico que eu cantava com a minha esposa. Nós dirigíamos louvor na igreja por muito tempo, e tinha um cântico que eu cantava que era assim, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, não preciso me afligir com coisa alguma, já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância.
Seja na fartura ou na necessidade, louvo ao Senhor. Quantas vezes nós cantamos de boca para fora e dizemos para Deus: tudo posso naquele que me fortalece. Não preciso me afligir com coisa alguma, Senhor. Mas Deus nos prova. E Ele quer mostrar o que está no seu coração. Será que você realmente ama o Senhor até nos momentos difíceis? E ali Deus começou a me mostrar que meu coração não estava em Deus. Ele fez eu cair em si e ver que meu coração, a minha fé, a minha esperança estava na minha capacidade e na minha força. Vamos ver o que diz em Jeremias capítulo 17, versículo 5 em diante. Jeremias, Antigo Testamento, próximo de Salmos, depois de Isaías, Jeremias, capítulo 17. E conforme eu fui orando e falando com o Senhor, e o Senhor falando vários dias comigo, eu fui buscando as respostas. Senhor, por quê? Por que, Senhor, que eu tenho que passar por essas provações? Por que o crente tem que passar por essas provações? Então Deus começou a mostrar que Ele nos prova primeiro para mostrar qual é a intenção dos nossos corações. Não é para Deus, não é Ele que precisa saber dessas coisas, é eu que preciso saber, é nós que precisamos saber. Deus te prova para mostrar para você se realmente a tua fé está firmada em Cristo Jesus, ou sua fé está firmada em coisas. E aqui em Jeremias capítulo 17, versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens e faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então o que o Senhor está dizendo aqui? Que eu sou maldito quando eu confio em mim mesmo e eu confio nas coisas, confio na humanidade. Eu estou pondo mais a minha confiança no homem do que nele. Muitas vezes a nossa fé não está firmada no Senhor. Nossa fé está firmada em pessoas, na nossa capacidade, nas qualidades que temos. Só que nós nos esquecemos que tudo vem do Senhor. Tudo que temos é dele. Se Ele me deu saúde, se Ele me deu inteligência, se Ele me deu capacidade, isso não vem de mim, vem dele. Enquanto eu tinha a empresa e eu conseguia trabalhar e movimentar ali, eu achava, bem, eu consigo. Eu posso dar uma condição melhor para a minha família. Mas Deus não. Opa, espera aí. Olha aqui, a tua capacidade vem de mim, não vem de você. Não é você que sustenta a sua família. Não é você que vai ser uma pessoa que vai prosperar. Sou eu que tanto abençoo, quanto também permito as desgraças. Lamentações capítulo 3, versículo 37 e 38 diz assim: ninguém fala ou faz acontecer sem que o Deus eterno tenha decretado. Antes, tanto as bênçãos quanto as desgraças vêm por ordem do Altíssimo. O que aconteceu com Jó? Um homem fiel, um homem temente a Deus, um homem que tinha tudo, mas ali havia um diálogo entre o diabo e Deus, onde Satanás perguntou e disse: ele tem tudo porque o Senhor dá para ele, mas tira dele para ver se ele não vai te negar. E Jó, o que ele passou? Ele perdeu tudo, menos a esposa. E a esposa ainda falou para ele assim: amaldiçoa teu Deus e morre. O que você está fazendo, Jó? Mas ele não colocou a confiança dele nas coisas. Ele reconhecia que Deus é o Senhor, Ele é soberano, Ele tanto dá quanto Ele tira. E Jó em momento algum pecou, ele glorificou o nome de Deus, ele adorou ao Senhor, ele agradeceu a Deus pelo que Deus havia dado. E ele falou: Deus me deu, Deus tirou, é Ele. Então, quando nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos, nós somos malditos, somos as pessoas mais desgraçadas, mais infelizes desse mundo. Mas olha o que diz, versículo 6: ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Por que muitas pessoas não conseguem perceber coisas boas na vida delas? Porque elas põem a confiança nelas mesmas. E quando acontece alguma coisa boa, passa tão rápido que ela nem percebe as coisas boas que aconteceram na sua vida. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém.
Mas veja só quando uma pessoa coloca a sua confiança no Senhor. Versículo 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Quando nós estamos em Cristo, a nossa fé está firmada em Cristo Jesus, nós não tememos más notícias. Essa crise para nós não quer dizer nada. Nós sabemos que as crises, elas sempre aconteceram. Só que tem uma coisa, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Abacuque, pode ver que ele disse que mesmo que faltasse tudo, mesmo assim, ele continuaria adorando, louvando e glorificando o nome do Senhor, porque a alegria dele é o Senhor. A nossa alegria tem que ser o Senhor, a nossa fé tem que estar firmada nele, e não nas circunstâncias, não nas coisas materiais, não na nossa própria capacidade. A nossa confiança tem que estar no Senhor, e aí sim nós não seremos abalados. Versículo 9: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Versículo 10: eu sou o Senhor, que sondo o coração e examino a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então quem nos recompensa é Deus. Ele trabalha com cada um de acordo com as suas obras, de acordo com a sua conduta. E eu comecei a questionar o Senhor. Senhor, mas essa disciplina, essas provações, é para todos os filhos ou é só para alguns só? Aqueles que são mais desobedientes, aqueles que às vezes não estão confiando no Senhor, aí o Senhor põe à prova. Hebreus capítulo 10, próximo de Tiago, Hebreus capítulo 10, não, perdão, irmãos, capítulo 12. Versículo 7. Provações são dificuldades que nós passamos em várias áreas. Tiago, ele falou: tenham grande alegria quando passardes por diversas provações. Então, provação nós não vamos só passar em uma área, não é só na área financeira, mas nós vamos passar em todas as áreas. Mas essas dificuldades, essas provações, é para todos os filhos. Então no versículo 7 de Hebreus capítulo 12, diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Versículo 8. O que o Senhor está dizendo aqui? Que nós devemos suportar as dificuldades, recebendo-as como disciplina, pois Deus está nos tratando como filhos. E qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Todos os filhos. Quando nós éramos pequenininhos, nossos pais nos disciplinavam, e eles faziam isso para o nosso bem. E a palavra de Deus no versículo 8 está dizendo: se vocês não são disciplinados, então vocês não são filhos, e sim bastardos. Por isso que o ímpio não passa por dificuldades. Acontece tudo com ele, ele faz um monte de coisa e está tudo bem, e escapa. Mas por que o Filho de Deus, quando começa a se afastar um pouquinho do Senhor, começa a fazer alguma coisa errada, puxa, tudo dá errado, um monte de problema. Por quê? Porque Deus está tratando você como filho. Você é filho querido, filho amado. Mas qual é o propósito das provações? Veja só, versículo 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos,
para assim vivermos. Versículo 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período de tempo, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. É por isso que Deus nos disciplina, por isso que Deus nos corrige, porque o que Ele quer? Que a nossa fé, ela seja uma fé pura, uma fé verdadeira. O que nós precisamos fazer? O que é preciso fazer com o ouro, quando é tirado da terra? Ele vem bruto, ele vem cheio de impurezas, todo sujo, mas ele passa por aquela fornalha de um calor muito elevado. E aí o que acontece? A sujeira, toda a escória fica por cima, e ela depois é tirada, e aquele ouro sai refinado. Assim é a nossa fé. Quando nós passamos pelas provações, a nossa fé, ela é mais valiosa do que o ouro, porque quando nós somos provados, nós nos tornamos maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. O que Deus quer é nos amadurecer. Deus quer fazer com que a gente realmente viva pela fé, porque pela fé que nós seremos salvos, não pelas obras, não pelo que fazemos. Muitas vezes fazemos muitas coisas, mas aonde está a nossa fé? Aonde está a nossa confiança? Na nossa capacidade humana ou no nosso Senhor? É isso que Deus quer. Deus quer que confiemos nele, quer que a gente busque a Ele de todo o coração. E naquele 1 ano, ficamos 1 ano passando aperto, não fechava serviço nenhum. Nós comíamos arroz, no quintal tinha fruta do conde, então nós comíamos aquela fruta do conde, é uma fruta cara, né? Olha, Deus cuida bem, Ele dá do bom e do melhor, não faltou não. Tinha amora, nós comíamos amora, tinha um pé de laranja, mas era de fazer doce, tinha figo, mas olha, eu saía e tentava fechar serviço e não conseguia. Eu falava, Deia, não consegui nada ainda. Eu tentei várias coisas, tentei fazer várias coisas, mas aí eu fui compreendendo. Deus foi me mostrando que realmente eu precisaria me consagrar a Ele, precisaria acertar minha vida com Ele, deixar de amar as coisas deste mundo, porque muitas vezes nós achamos que estamos na igreja e estamos bem com Deus, mas às vezes nós estamos afastados do Senhor, porque o nosso coração está nas coisas deste mundo, e Deus quer nos purificar, Deus quer nos separar para Ele, quer nos fazer um povo santo, um povo exclusivo. Mas para isso nós temos que aceitar a disciplina. Se nós formos resistentes, Deus vai continuar. Eu lembro que um dia eu cheguei para os meus filhos, nós fazíamos assim, sempre orávamos. E pedíamos a Deus, agradecíamos pelo que tínhamos, mas teve um dia que tinha um pãozinho durinho, pequenininho. E eu peguei e chamei meus filhos para a gente tomar o café, não tinha mais nada. E sentamos à mesa, eles ficaram assim, né, sem entender. Falei, nós vamos tomar o nosso café. E eu vou contar uma história para vocês. Vou contar a história da multiplicação dos pães e peixes. Eles eram todos pequenininhos. Falei, vou contar a história da multiplicação dos pães e peixes. E contei aquela história e falei assim, olha, vocês creem que Deus vai multiplicar esse pão e nunca mais vai faltar na nossa mesa? Eu creio. Aí eles fecharam os olhos e nós oramos. Quando eles abriram os olhos, eles pensaram que ia aparecer um monte de pãozinho lá, né? Mas não, continuou aquele pãozinho ainda, estava aquele pãozinho. Falei, agora Deus vai multiplicar, quer ver? Aí cortei em 6 pedaços, ia cortar em 4. Mas eu sei que as crianças, elas ficam preocupadas com os pais, porque querem que os pais também participem, né? Então cortamos em 6 pedacinhos, eu falei, vocês creem que Deus vai multiplicar, nunca mais vai faltar pão na nossa casa? Cremos. E nós comemos ali alegres. Quando passou algumas horas, chegou um tio da Andréia. Ele não sabia. Se eles soubessem, eles teriam trazido uma cesta básica, né? Mas ele trouxe bastante pãozinho. Quando meu filho viu, mais velho, ele deveria estar com uns 7 anos de idade, hoje ele está com 18. Ele ficou tão alegre, ele pegou aqueles pãozinhos e começou a agradecer a Jesus. E daqui a pouco, passou algumas horas, chegou minha cunhada. Minha cunhada também trouxe pãozinho, trouxe café e trouxe outras coisas também. E eles se alegraram bastante. Aquele ano
Deus abençoou, eu consegui fechar um serviço de R$5.000, uma fachada, um lugar lá que eu precisava fazer. Dali eu consegui alugar um outro ponto e as coisas foram mudando na nossa vida. Mas eu fui aprendendo que a minha confiança não pode estar na minha capacidade nem na humanidade. A minha confiança tem que estar no Senhor. Depois disso, as coisas melhoraram, mudamos e fui chamado para trabalhar na ABECAR com crianças, assistência social durante 4 anos. Nesses 4 anos, o diretor de lá é o Willis Stitch, ele é da acampamento ABECAR, faculdade e também assistência social com a filha dele, com a Julie. E ele falou assim, olha, é um trabalho evangelístico, nós trabalhamos com crianças da Casa da Criança, da ABRAC e crianças também de bairros carentes. E nós precisamos de uma pessoa que evangelize elas, ajude no reforço escolar e ensine elas jogos cooperativos, né? Um entretenimento para as crianças, onde elas possam ali estar aprendendo. E aí ele falou, olha, só que o que eu posso oferecer é R$600, um salário mínimo. Eu olhei para ele e falei assim, ó, seu Willis, o senhor sabe que um pai de família não tem como sustentar uma família com R$600. Mas para quem viveu 1 ano de portas fechadas e Deus sustentou, eu creio no poder de Deus. Eu sei que não é os R$600. Eu vou orar. Eu estava com a minha esposa naquele dia, eu falei, nós vamos conversar, nós vamos orar. Se Deus der paz ao nosso coração, né, eu não quero agir pela emoção, gostaria que o senhor desse 1 semana para nós orarmos, eu vou orar. Oramos, sentimos paz e trabalhamos. Ficamos 4 anos vivendo só com R$600. E Deus nos sustentou, cuidou de nós. E hoje, aí passados 4 anos, eu fui chamado para o ministério, para tempo integral na igreja. Hoje já vai para 2 anos servindo. E esse Deus é um Deus maravilhoso. Então, nós temos que ter alegria quando nós passarmos por diversas provações. Porque a prova da nossa fé produz o quê? Perseverança, paciência. Esperar no Senhor, é isso que nós precisamos. Esperar no Senhor. Não esperar nas coisas desse mundo. Não esperar que esse mundo melhore, porque esse mundo não vai melhorar. As coisas daqui só têm a piorar. Mas aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre. Aqueles que confiam no Senhor não se abalam. Mas como que eu não me abalo? Eu sempre me abalei. Por isso que vem as provações. As provações, elas são importantes na nossa vida, porque nós crescemos, amadurecemos na fé. E isso é tão importante, porque não só me ajudou, como ajudou a minha família também. Meus filhos aprenderem a depender do Senhor. Que Deus possa abençoar a igreja, que possamos continuar perseverantes, firmes na fé, não vacilantes, mas possamos permanecer, pois aquele que prometeu, ele é fiel, e ele prometeu que ele voltará para nos buscar. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.